Uma das coisas mais bizarras dessa história do time de arbitragem da partida entre Real Madrid e Valência foi o fato do juiz não ter anotado na súmula. Pois é. Foi o fato mais importante do jogo. O juiz, o árbitro, poderia ter esquecido de anotar até o gol do Sevilha, até a expulsão do Vini Júnior. Mas a partida ficou parada 8 minutos e o sistema de alto-falantes do Estado Mestala anunciou o que estava acontecendo e informou que se aquilo não parasse, o jogo ia ser suspenso de forma definitiva. E o juiz não anotou na súmula. Vamos virar a página, vamos falar de Vinícius Júnior, Vini Júnior. A reação do governo brasileiro realmente foi fulminante e muito vigorosa. E ela começou já na noite do domingo. Na noite do domingo, lá em Tóquio, nós mostramos ontem aqui o vídeo, esta declaração do Lula na abertura da coletiva, Hiroshima, no início da coletiva lá em Hiroshima, como que preparou ou impulsionou a reação do governo e da sociedade brasileira ao ataque racista contra Vini Júnior no jogo contra o Valência, também no domingo, na tarde do domingo. Lembram do Lula ontem falando disso? Começar a entrevista fazendo um gesto de solidariedade a um jogador brasileiro, jovem, negro, que joga no Real Madrid, que ontem, num jogo no estádio do Valência, ele foi fortemente atacado, sendo chamado de macaco. Ou seja, não é possível que quase no meio do século XXI a gente tenha o preconceito racial ganhando força em vários estados de futebol. Não é justo que o menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando... Tá aí, lembram, né? Mostrei ontem. Lula fala de ontem, porque ele estava no Japão, já era segunda de manhã, mas ele falou para nós aqui domingo à noite, ainda no dia da agressão ao Vinícius Júnior. Por falar em Lula, observação, ele chegou, é a notícia que tem lá da assessoria da SECOM, depois de 1 da manhã. Tá? Então nem tem agenda do Lula hoje. E, presidente, descansa, pelo amor de Deus, vai dar uma descansada. Lula está merecendo uma boa descansada, não tem agenda para Lula hoje. Então, este verdadeiro pequeno discurso de Lula na abertura da coletiva lá em Hiroshima, então detonou, desatou toda uma força na sociedade e no governo brasileiro para a reação. Um papel fundamental nesse processo é a postura do Vinícius Júnior, né? Tanto no jogo como depois dele. Ontem à noite, por 1 hora, o Cristo Redentor ficou de luzes apagadas, né? Como para falar do pesar e do protesto do Brasil contra o ataque a Vinícius Júnior. E é impressionante o que o Vinícius Júnior escreveu em relação ao que ele tem escrito. O Twitter do Vinícius Júnior tem sido realmente algo especial com repercussão enorme. O primeiro Twitter dele, no domingo, sobre o episódio lá no jogo contra o Sevilha, teve 67 milhões de visualizações. Impressionante. Este, que vocês estão vendo aí agora, 17 milhões de visualizações já tinha agora de manhãzinha, quando eu dei uma consultada. Olha o texto dele, olha o texto de Vinícius Júnior. Preto e impotente. Lindo, emocionante. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona, mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta. Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses. Ele postou um vídeo, eu não vou mostrar aqui porque tem direitos autorais, mostrando a sequência de ataques racistas que ele vem sofrendo na Espanha nos últimos meses. Tanto no Brasil quanto no mundo afora, né? Falando desse carinho. Sei exatamente quem é quem. Contem comigo, porque os bons são maioria e não vou desistir. Tenho um propósito na vida e se eu tiver que sofrer mais e mais
para que futuras gerações não passem por situações parecidas, estou pronto e preparado. Era o que você tinha mencionado mais cedo, né, Henrique? Exatamente esse post do Vini. Impressionante, né? Impressionante mesmo. Impressionante, forte. E, Mauro, tem uma coisa interessante nessa história que, assim, eu acredito que boa parte aí da nossa audiência, por razões aqui, dispensa qualquer tipo de explicação sociológica ou histórica, mas, assim, a questão como o racismo é abordado e tratado aqui na Europa é diferente da forma como ocorre no Brasil por questões óbvias, né? Nós estamos num continente, aqui, né? Eu estou num continente em que serviu, digamos assim, de colonizador, né? De dominador de outros territórios, enquanto que no Brasil nós fomos dominados, nós somos os colonizados. Claro que a discussão sobre o racismo, ela existe na Europa, ela é muito forte, todo mundo vê no futebol, na sociedade, em outros esportes, mas me parece que a sociedade espanhola e o governo espanhol sentiram o golpe dessa vez. A repercussão desse caso aqui na Europa, em sites da França, da Espanha, da Inglaterra, de Portugal, da Alemanha, foi uma repercussão estrondosa, muito forte. Eu não me recordo de um acontecimento desse tipo, né, em nível esportivo, claro, um acontecimento dantesco de racismo, mas não foi um caso como a gente está acostumado a ver nas ruas, né, com o abuso de um policial ou coisa do tipo. Foi dentro de um estádio na primeira divisão da Espanha. Esse problema fez com que ministros de Estado e o próprio presidente de governo da Espanha, o Pedro Sánchez Casterrón, se pronunciasse oficialmente sobre o caso. Isso é extremamente incomum. A única instância, por enquanto, do governo espanhol que não se manifestou foi a Casa Real, né? O rei Felipe VI ainda não falou a respeito desse episódio, mas isso repercutiu de uma forma muito forte na sociedade espanhola e começam a surgir agora as primeiras informações de que alguns indivíduos envolvidos nos primeiros casos de racismo contra o Vinícius Júnior, não foi nem nesse caso agora do estádio Mestalla, do Valência, domingo, parece que já tem gente sendo presa, detida e identificada. Ou seja, o governo espanhol resolveu colocar mãos à obra, porque assim, é uma vergonha o que estava acontecendo, o que vem acontecendo na Espanha. E que eu reitero, é um país que historicamente tem muitos cidadãos antifascistas, antirracistas, é um país que foi berço, né, do movimento antifascista durante a Guerra Civil, antes ainda da Segunda Guerra Mundial. É um país governado há um bom tempo por governos progressistas e que tem muita gente boa em sua sociedade, muita gente antirracista, antifascista, anticonservadora, né, gente progressista de verdade. Só que há esse crescimento, Mauro, principalmente dessas viúvas do franquismo. O movimento que vocês viram no Brasil de voltar a enaltecer a ditadura 40 anos após o seu encerramento, né? Quase 40 anos, aquela baboseira toda que veio com o Jair Bolsonaro, isso está surgindo em vários pontos do mundo. Já tem gente na Argentina que apoia o seu Javier Milei, que fala bem da ditadura do Videla. Aqui em Portugal, esse partido horroroso, Chega, evoca o legado da ditadura salazarista. E na Espanha, o Vox, que tem 8, 10% dos votos, evoca a herança maldita do franquismo, fascista, assassina, genocida. Né? Então, assim, voltou com tudo, Mauro. Voltou ao redor de todo o planeta. E ontem conversávamos aqui, Valério Arcari e eu, o tema do racismo é um tema que atravessa todo o mundo. Todo mundo. Tem racismo na Ásia, na África, na Oceania, na Europa. A questão do racismo é uma questão central em todo o planeta. Em todo o planeta. E o racismo não é uma exclusividade da extrema-direita. É importante que se diga, não é. Mas a extrema-direita alavancou, potencializou ainda mais o sentimento e a expressão aberta do racismo. O que a gente vê na Espanha contra o Vini Júnior é o resultado do caldo de cultura da extrema-direita, no caso da Espanha, do franquismo, do fascismo, do nazismo, voltando à cena.
voltando à cena. É uma expressão aberta desse movimento que mudou as referências do planeta a partir do início desse século. O pessoal dizendo aqui que eu li errado, que eu li preto e impotente. Não, é preto e imponente. Tá certo, gente, desculpa. Preto e imponente, assim começa essa frase tão forte do Vini Júnior em relação ao Cristo, ao apagamento do Cristo Redentor por 1 hora ontem no Rio de Janeiro. Bom, a reação do governo começou logo cedo ontem, depois da entrevista no domingo à noite de Lula, com uma nota conjunta do Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Justiça, Ministério dos Esportes, Ministério dos Direitos Humanos. Então, logo cedo, todos soltaram uma nota anunciando que o governo brasileiro iria exigir um posicionamento da FIFA, do governo espanhol, imediato. Uma nota muito forte, muito contundente. Na sequência, o Itamaraty telefonou. A ideia era chamar o embaixador no país não é pouca coisa. É um gesto de protesto muito relevante, muito relevante. A embaixadora Maria Fernandes Palacio, ou Mar Fernandes Palacio, a embaixadora da Espanha, não está no Brasil. Então ela recebeu um telefonema do Itamaraty, mas quando voltar será chamada para uma conversa no Itamaraty para que o governo brasileiro expresse seu inconformismo com a situação. É claro que se a Espanha, o governo espanhol reagir, aparentemente parece que começou a se mexer, né? Evidentemente isso não será necessário, mas é a ideia do governo brasileiro. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, anunciou também uma medida de acionar o Ministério Público lá na Espanha. Então, uma ação também muito assertiva do Ministério da Igualdade Racial. Ela deu uma entrevista muito forte aqui. Para cima das autoridades, notificar, oficializar também, para que tenha uma resposta, porque o histórico da La Liga ele não é um histórico bom, é um histórico bem racista. Ontem mesmo, o próprio presidente, diretor, quis colocar o Vini, né, como sendo culpado por ter vivido ali esse próprio racismo, e a gente está aqui para enfrentar isso em conjunto. E quando a gente começou a pegar o histórico da La Liga, como eu falei, a gente via que casos como esse já tinham ocorrido, obviamente, não tão grave quanto esse, não direcionado, né, com toda a repercussão que teve como o de ontem, e a La Liga não se posiciona. É inadmissível que o próprio presidente, o diretor, né, o cargo que ele ocupe lá, culpe o Vinícius. Então, por isso, o que a gente fez agora? Com o governo da Espanha, junto com a ministra da Igualdade, a ministra Irene, que tem dentro do seu ministério uma diretora negra, né, que é a Rita, a gente vai, através do Ministério Público, notificar para que seja investigada a La Liga e todos os casos. Não dá para a gente ficar só na coisa do repudiamos, numa nota, sem ação concreta. Então, a gente agora vai para cima com o Ministério Público de lá, para que eles sejam notificados e investigados. E respondam pelos seus atos. Ministra, é isso aí, vai para cima. O Flávio Dino disse o seguinte, que se o governo brasileiro considerar que não há uma ação de fato assertiva do governo e das autoridades espanholas em relação ao caso do Vinícius Júnior, ele vai se utilizar de um elemento muito delicado, mas existe na lei, né, que é o princípio da extraterritorialidade neste tema. Está previsto no Código Penal, que é aplicar a lei brasileira no exterior, né, em caso de ações criminosas contra brasileiros no exterior. É um recurso extremo, mas o governo brasileiro cogita usá-lo se o governo espanhol e as autoridades espanholas não se mexerem. Tá aí. Né? Há um aspecto de toda essa história que é a confrontação entre Vinícius Júnior e o presidente da La Liga. A La Liga é a liga que cuida do futebol, do campeonato espanhol. Então, o presidente da La Liga tem reiteradamente culpado o Vinícius pelas agressões racistas que ele sofre. Então, o Vini, no domingo, soltou essa aqui. Mais uma vez, em vez de criticar racistas, porque não teve crítica nenhuma do presidente da Liga, depois deste tweet do Vinícius Júnior, mudou de postura. Né? Mas até então não tinha.
por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalado. Veja as respostas dos seus posts e tenha uma surpresa. Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Vinícius Júnior, olha, raro, hein? Jogador de futebol brasileiro com essa postura, acho que desde o Afonsinho e do Reinaldo do Atlético eu não via. Depois, mais modernamente, a gente teve Sócrates e Raí, mas são raríssimos. Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove. E quem é esse presidente do La Liga? Que é o... Como é que é o nome dele? Javier Tebas Medrano, é esse facho aí que você está vendo. Ah, você está insultando. Não estou insultando. Ele é um facho, um fascista, porque ele foi, durante muito tempo, filiado ao partido Fuerza Nueva, que foi um partido fascista, oficialmente fascista e franquista da Espanha, que existiu de 1972 até 1986, depois da redemocratização da Espanha, e hoje é um aberto apoiador do Vox. Ou seja, ele é um facho, um fascista. E as pessoas perguntam, mas por que ele atacou o Vini depois que o Vini sofreu racismo? Por que com dezenas, quase 2 dezenas de casos registrados de um ano para cá, ele não faz absolutamente nada e ainda defende os racistas? Porque ele é um facho, ele é um fascista, ele era integrante de um partido político franquista. É por isso, Mauro. É simples. É isso. Essa é a luta de Vinícius Júnior na Espanha. E tá aqui, como você falou mais cedo, né? O árbitro do VAR, não só ele, né? Ele é esse que vocês estão vendo aí, que é o Iglesias Villanueva. Ele foi afastado, né? Na verdade, será demitido. Precisa esperar para ver se a Federação Espanhola vai demitir mesmo. Ela disse que ele vai demitir, só não demitiu agora porque ele vai estar atuando em mais um jogo essa semana. Parece que ele teve um contrato rescindido para a próxima temporada, tem mais uma rodada, mas depois ele está demitido. Então, ele e os outros 5 que estavam naquele dia do VAR. A cena, não sei se você assistiu, a gente não pode mostrar aqui, mas quem assistiu, metade do planeta assistiu, é muito chocante. Porque é isso, o Vinícius Júnior toma uma gravata desse jogador do Sevilha, o goleiro do Sevilha vai para cima, agride o Vinícius Júnior, aí ele reage e aí só ele é expulso. O negócio nunca vi um negócio desse, né? Realmente nunca vi um negócio desse, né? Agora, Vinícius Júnior não baixa a cabeça não, né? O estádio inteiro chamando ele de macaco, ele sai do estádio sorrindo, batendo palma e fazendo sinal assim, vocês vão ir falando, vocês vão tudo para a segunda divisão. Vocês vão tudo cair para a segunda divisão, seus idiotas, né? Ele não baixa a cabeça, não. É impressionante. E o mais interessante, Mauro, é que os racistas, até agora, 48 horas quase depois desse absurdo, eles continuam utilizando essa desculpa para justificar o fato do Vini ter sido atacado com palavras racistas. Há 2 problemas aí. Um problema é moral, você achar que uma provocação esportiva justifica um ato de racismo contra alguém. E o segundo absurdo é que o Vini Júnior fez esse sinal quando ele saía do campo no final do segundo tempo, depois de ter sido expulso. Ele já tinha sido xingado 90 minutos de macaco. Ele faz aquilo no final, quando ele está indo embora, depois dessa expulsão descabida e sem sentido. Ele recebe o cartão, sai e aí ele faz esse sinal. Ou seja, ele já vinha muito antes sendo atacado. Só uma informação adicional, Mauro, uma das coisas, acho que eu falei isso ontem aqui, uma das coisas mais bizarras dessa história do time de arbitragem da partida entre Real Madrid e Valência foi o fato do juiz não ter anotado na súmula. Pois é. Foi o fato mais importante do jogo. O árbitro, poderia ter esquecido de anotar até o gol do Sevilha, até a expulsão do Vini Júnior. Mas a partida ficou parada 8 minutos e o sistema de alto-falantes do estado Mestalla anunciou o que estava acontecendo e informou que se aquilo não parasse, o jogo ia ser suspenso de forma definitiva. E o juiz não anotou na súmula. A Federação Espanhola anota 2 horas depois do jogo e desesperadamente liga para ele e fala: volte agora imediatamente, pega a súmula e faça um adendo, porque assim, você está maluco? Como que você não registrou isso? Não, é impressionante. Então, assim, tudo é uma vergonha, Mauro. Tudo foi uma vergonha nesse caso envolvendo o Vini Júnior.